Mateus 28. Mateus capítulo 28, apenas um versículo, versículo 6. E a palavra do Senhor diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Irmãos, hoje comemoramos o que seja o dia mais importante para quem professa a fé cristã. Porque hoje ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que se não fosse por sua ressurreição, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou, meus irmãos. E temos toda a razão de fé naquele que vive e reina para todo sempre. E assim como também está escrito, ele é o primogênito dos mortos. Assim como ele ressuscitou, haverá o dia que nós também seremos glorificados, assim como ele mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos dar início. Gostaria de fazer uma oração. Curvem suas cabeças. Deus bendito, Pai amado, graças te damos, ó Deus. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Bendita é a obra do teu Filho Jesus, que por tua infinita graça e teu amor ressuscitou, ó Pai. Ele cumpriu, Pai bendito, aquilo que ele havia prometido, Pai. E através de sua ressurreição, nossa fé é válida. Aleluia. O seu sangue nos purificou de todo o pecado, pois ele carregou sobre si todas as nossas amarguras, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Te apresentamos este culto esta tarde, finalzinho de tarde, Senhor. Em gratidão, Senhor, louvor e gratidão a Ti, ó Pai, por Tua grande obra, Pai bendito. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, irmãos. Nas palmas. Enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
você saísse do seu lugar, falasse com seu irmão, perguntasse como é que ele está e como é bom estar com você essa noite. Pode sair do seu lugar. As marcas de quem tinha tudo pra viver longe da vontade de Deus, longe da graça. do Senhor é santo. Todo ser que vive, louve e engrandeça o nome do Senhor. Se derrame aos teus
hoje nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está mais morto, não está mais dentro de uma tumba. A pedra se moveu. Houve luz, o véu foi rasgado e a separação. E hoje nós podemos cantar e agradecer o nome do Senhor porque Ele é santo, porque Ele nos salvou, porque Ele se entregou naquela cruz sem que a gente merecesse. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue entregou o peso do pecado. Ele levou.
se entregou sem que merecêssemos, meu Pai. É assim que nós te louvamos, é assim que nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Outra coisa, meus irmãos, hoje de manhã tivemos um culto lá na ICNV, no culto da ressurreição também, muito bom, tivemos um café da manhã, logo cedo, maravilhoso, meus irmãos, muito bom, mais de 150 pessoas hoje, né, mais ou menos, ainda faltou muita gente, né, muita gente ficou de fora, mas Deus seja louvado, tá bom? E hoje, eu gostaria já de pedir que você orasse para o nosso grupo de vida, todos os domingos, a partir de hoje, estaremos aqui, com exceção somente do primeiro domingo do mês, tá bom? Todo primeiro domingo do mês, a gente vai, os pastores, né, vamos estar lá no Cristo à noite, e todos vocês estão convidados. Lá vai ser Santa Ceia também, todo primeiro domingo, né? Mas caso você não possa, todo segundo domingo do mês, a gente vai estar fazendo Santa Ceia aqui, semelhante a hoje, tá certo? Então grava aí, todo primeiro domingo não temos culto aqui. Vou até fazer uma placa aí pra gente colocar aqui, pra gente... Rapaz, vamos levar daqui a pouco. Mais pra frente aqui. Aí eu vou colocar aqui os horários do nosso culto, já que está sendo estabelecido. Aí você pergunta assim, pastor, e a terça-feira? Terça-feira continua, porém, a partir de terça agora vai ser oração, tá bom? Então, a oração a gente vai ter que cantar um hino aqui, 2 hinos, e vai estar intercedendo, orando, louvando, procurando a presença de Deus, intercedendo por enfermos, por doentes, por cura, pedindo a Deus salvação. Tudo que é oração a gente vai estar fazendo aqui, tá bom? 1 hora, o culto não vai estender mais de 1 hora, continua 1 hora, tá certo? Então vamos, terça-feira, terça de oração e domingo celebração. Combinados então? Tá certo? Então você pode vir na terça-feira, pode vir tranquilo. Outra coisa, quem esteve lá no colégio aqui, levante a mão. Quem esteve no colégio, pronto. Estivemos no colégio, né? Para quem não foi muito bom. Ali no colégio Luiz Vaz de Camões, é isso? Luiz Vaz de Camões ali, a convite da irmã Vilma. E graças a Deus pregamos o evangelho, fizemos a nossa parte lá. As portas se abriram para outras vezes a gente fazer outro evento lá, né? E assim a gente vai pregando o evangelho e estamos aqui adentrando Mangabeira, atingindo os corações de algumas pessoas, tá bom? Deus nos dê condições de avançar, né, de crescer mais e mais, mas para isso precisamos do seu envolvimento, né, da sua oração, né, da sua presença aqui nesse lugar. É importantíssimo que você esteja conosco. Eu digo que esse início, eu falo que é o quê, meus irmãos? Não sei se vocês já decoraram. Esse início é o início de quebrar pedra, né? É aquele início, a primeira viagem missionária de Paulo, ele quebrou pedra, a segunda já estava tudo estabelecido. Então estamos no momento, Laércio, Diácono Laércio, de quebrar pedra, tá bom? Muita gente corre, não quer quebrar pedra, mas o momento é esse. Então eu preciso muito do seu envolvimento, tá certo? As crianças estão prontas aí? Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi
gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu, né? Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Deixa eu colocar isso aqui. Coloca aqui. Aqui, senão os mosquitos. Aí. Lucas 24, 13 ao 32. É uma loucura, uma leitura um pouco extensa, meus irmãos. Mas é a mesma leitura que o pastor Augusto fez hoje de manhã, né? Eu disse a vocês que ele tomou a minha mensagem. Mas na verdade são pontos diferentes, né? Que a gente aborda. Essa mensagem eu tenho, Jacilene, desde que eu me converti, quando era pirralho, né? Na presbiteriana, eu fiz uma mensagem exatamente em cima desse texto e fui melhorando ela, né? E é uma mensagem que eu gosto demais. O tempo não vai deixar dar ela toda, né? A gente fez um resumão aqui, mas os pontos principais a gente vai falar, tá bom? Lucas 24, 13 ao 32. Pode ficar sentado mesmo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso é já o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo dado graça, partiu e lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa leitura. Muito obrigado a Deus por estarmos aqui nesse dia maravilhoso que é do Senhor. Manifesta a tua graça através da tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, isso é um texto onde 2 discípulos, gostaria que você prestasse bem atenção agora. Esses 2 discípulos, eles eram discípulos de Cristo, porém, eles não eram um dos 12, né? Não eram um dos 12. A gente vai ver depois lá na frente. Mas eram 2 discípulos. Nessa altura, o cristianismo ali, local, ele tinha crescido. Muita gente tinha se agregado ali ao cristianismo. E, bem cedinho, algumas mulheres foram bem cedinho ao sepulcro para, na verdade, não com a expectativa que Jesus tivesse ressuscitado, mas elas foram para pegar o corpo de Cristo e então balsamar o corpo de Cristo, né? Essa era a ideia das mulheres. Então você já aprende uma coisa, que a crença na ressurreição de Cristo já era desacreditada até mesmo pelos discípulos dele. Coisa que Jesus já tinha falado várias vezes, que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Diga assim comigo: há falta de crença na ressurreição entre os discípulos. Quando as mulheres chegam ao sepulcro, preste atenção, meus irmãos. Quando as mulheres chegam ao sepulcro, o sepulcro está vazio, a pedra está removida, e um anjo diz assim: olha, ele não está mais entre os mortos, ele vive. E naquele momento elas foram contar aos discípulos, e aqui está 2 discípulos que ouviram da boca das mulheres que Jesus tinha ressuscitado, que o corpo dele não estava lá, e que eles tiveram uma visão de anjos, né? Mas só que as mulheres nesta época não tinham tanta credibilidade. E eu acho interessante isso, senhor Marcos, de Cristo ter feito isso, porque se fosse uma mentira, se a ressurreição fosse uma mentira, nunca que os escritores iam escolher mulheres para serem as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo, visto que as mulheres não tinham, posso dizer, a abertura nenhuma, né, na igreja para se anunciar qualquer coisa. É tanto que eles não acreditaram. Eles disseram: é verdade que algumas mulheres chegaram dizendo que tinham uma visão de anjos, e a gente foi lá e vimos a exatidão do que disseram ela, mas ele mesmo a gente não viu. Ou seja, eles não acreditaram, em resumo. Eles viram que a mulher disseram: está vazio, tem um lençol lá, arrumadinho, né, dobrado, tudo em direitinho, uma pedra removida, tal. Viram tudo que elas disseram, mas eles não viram Jesus, então não acreditaram. E se você olhar, por exemplo, o versículo 14, por favor, alguém lê para mim o versículo 14? Eu leio aqui para você, vamos lá. Versículo 14, ele diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas. Se você olhar, Michele, os verbos, as conjunções, tudo está no passado. Tudo que esses homens iam conversando é a respeito do passado. Só que eles esqueceram que logo cedinho já tinha saído uma nova notícia. Um jornal de manhã já dizia que Cristo tinha ressuscitado. E esses homens, no entanto, estavam vivendo da morte de Cristo. Já ele morreu, né? Quando Jesus pergunta assim: quais são as últimas novidades? O que aconteceu a Jesus que morreu? Ele fez milagres aqui e a gente colocou a esperança nele que ele iria redimir a Israel, porque o que ele falava acontecia, ele fazia, operava milagres, mas depois que ele morreu, já é o 3º dia, a gente não sabe mais nada. Então observe que viver do passado é um perigo muito grande, meus irmãos. Existem muitos cristãos que, ao invés de viver em novidade de vida, fica vivendo de coisas passadas, coisas que machucaram, coisas que não tem mais nada a ver com ele. Se você observar em Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O cristão tem que andar em novidade de vida, não tem que viver de passado, não. O que passou, passou. Cristo levou na cruz do Calvário. Se você perdoou alguém, acabou. Se alguém te perdoou, acabou. Não tem que estar se lamentando ou vivendo de coisas passadas, trazendo tristeza para o teu coração, para o coração de outras pessoas, vivendo do passado.
Jesus pergunta quais são as últimas notícias. Isso, aquilo que aconteceu, né? Isso que aconteceu, só que a notícia era presente, a vida era presente, a notícia era atual, e no entanto eles não estavam nem sequer atualizados nas notícias atuais. O que Deus tem feito em tua vida não é maior do que o pecado aconteceu na tua vida no passado? O que Deus tem feito na tua vida hoje? Você pode perguntar ao teu irmão, o que Deus tem feito na tua vida hoje? Uma segunda coisa, versículo 16, vou até arrancar aqui para ficar melhor, né? Versículo 16 diz o quê? Os seus olhos, porém, estavam que impedidos de o reconhecer. Esse é o segundo risco. Primeiro, viver no passado. Segundo risco, sabe qual é, Gabriel? É a gente não conseguir enxergar Jesus, principalmente nas coisas simples da vida. A gente acha que Jesus só está no milagre grande. A gente acha que Jesus só está no prodígio, em algo, quando o mar se abrir, né? Ou quando o anjo vier com a espada de se banhar, diz: a tua bênção chegou. Às vezes Jesus está num simples sussurrar, nas coisas mais simples da vida, num gesto de amor simples que você nem imagina. Jesus está ali. Às vezes os nossos olhos estão impedidos de ver Cristo. Você chega para um lugar desse, aberto, uma casa simples, né? Muita gente está aqui batalhando, e você talvez assim, mas você vai para uma igreja onde tem, sabe, suntuosa coisas, né? Aí você diz: puxa, Jesus não está ali, porque é muito simples, né? Não, às vezes nas coisas mais simples Jesus está presente com o povo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você observar 1 Reis 19, 11 e 12, preste atenção, todo mundo conhece esse texto. Disse de Deus para o profeta, diz assim, Elias: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Aí, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas também o Senhor não estava no fogo. Mas logo depois veio um vento tranquilo e suave, e é exatamente onde Deus estava, num vento tranquilo. Às vezes queremos fogo, queremos labareda, queremos saltear, queremos o mar vermelho se abrindo, queremos que desça fogo do céu. Às vezes Deus está aqui, no nosso coração, nas coisas simples da vida, numa atitude, num gesto de carinho, num gesto de amor para com uma pessoa. As pessoas olham e veem Jesus em nós. Meus irmãos, que os olhos se abram, porque Cristo está em nosso meio. Será que você não percebeu isso ainda? Você observou que as atitudes de Cristo eram coisas muito simples, que os fariseus não conseguiam detectar. Sabe como eram as atitudes de Cristo? Era conversar com a prostituta, era bater um diálogo com um fariseu, era almoçar na casa de um fariseu, um cobrador de imposto, onde os fariseus diziam: se esse homem aí fosse profeta, ele sabia que na casa dele estava. Ou a prostituta que chega, né, e beija os pés de Jesus, e enxuga com o cabelo, e beija. Aí o fariseu diz assim: se esse fosse profeta, saberia que essa mulher é uma prostituta. Aí Jesus diz assim: poxa, eu vim aqui e você não me deu um beijo. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Eu vim aqui e você não me deu um copo com água. Esta mulher não cessa de regar com lágrima os meus pés. Você não me ungiu com óleo. Essa mulher quebrou o bálsamo aqui e derramou nos meus pés e enxuga com os cabelos. As coisas simples demonstram o amor para com Deus. Será que a gente não percebe que Deus está principalmente nas coisas simplórias da vida? Terceira coisa, meus irmãos, cuidado com a incredulidade. Versículos 22 e 25 diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo.
E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, fomos ao sepulcro, verificamos a exatidão do que disseram, mas a ele não viram. Puxa, será que eles tinham que ver, igual Tomé, tocar, para acreditar que Cristo, primeiro Cristo tinha dito que ia ressuscitar. Agora as mulheres disseram que ele tinha ressuscitado. A visão não foi só uma mulher, foram 3 mulheres. E mesmo assim eles foram incrédulos. Mesmo assim eles não acreditavam. Cuidado, meus irmãos, com a incredulidade, porque muitas vezes estamos dentro da igreja, professando uma fé, lendo a palavra, mas ao mesmo tempo sendo incrédulo. Estava conversando com uma mulher, fui fazer uma visita a uma mulher que está com câncer, e ela disse assim: pastor, eu não reclamo, eu não murmuro, sabe, eu louvo a Deus, mas às vezes eu fico perguntando: Deus, eu atirei pedra na cruz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que eu estou sofrendo tanto, né? Ela perguntando, isso não é reclamar, pergunta. Eu disse assim: olha, irmã, com certeza só não tirou pedra na cruz, só não fez nada de errado com... Mas mesmo os seus pecados, que a senhora já nasceu com eles, é o suficiente para separar a senhora de Deus. É o suficiente. Não precisa você atirar a pedra em gato, matar gato, feito eu fiz, não. Né? Não é preciso atirar pedra em ônibus, feito eu fiz, derrubar tambor de lixo, né? Não precisa disso, não. A senhora é menos pecador do que eu. Mas o teu pecado e o meu pecado é suficiente para nos separar de Deus. É igual o que Jesus contou. Um devia 500 e o outro devia 50. Os dois não conseguiam pagar a dívida. Aí o credor foi e perdoou a dívida dos dois. Mas peraí, um tinha 500, outro tinha 50, mas os dois não conseguiram pagar. É a nossa história, meus irmãos. Talvez você seja menos pecador que eu, mas a tua dívida você não consegue pagar. Foi Cristo que pagou por você. Está entendendo isso? Como isto é simples, temos que ter muito cuidado com a incredulidade. Porque a gente professa um Deus que cura, mas a gente não ora por cura. Não acredita na cura. A gente professa um Deus que salva, mas a gente não acredita na salvação da nossa família, da nossa casa, do nosso esposo, do nosso filho. A gente professa um Deus, né, que manda o Espírito Santo, mas a gente ignora a pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer agir, a gente fica com medo, achando que é o diabo. Quando a voz brada em nosso coração, ou ele manda você fazer algo, e você diz: não, não é a voz de Deus, é a voz de Satanás. Marcos 16, 10, 14, presta atenção. Lembra desses 2 homens aqui, que não acreditaram nas mulheres, os 2 homens do caminho de Emaús? Jesus chega e diz assim: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, Jesus está dizendo assim: vocês são loucos? Vocês são, desculpa a expressão, para nós seria assim: vocês são retardados? Porque tudo que os profetas disseram estava escrito a meu respeito, que eu ia morrer. E mesmo assim vocês não acreditam. Aí, sabe o que acontece? Presta atenção. O que a Bíblia diz, que o homem semear, o que acontece? Ele vai. Olha o que acontece com o testemunho. Lembra que no final da história, hein, Gabi? Lembra que no final da história eles reconhecem que Jesus estava com eles? Jesus parte o pão, aí eles reconhecem: eita, é o Senhor, aí ele desaparece. Aí eles vão fazer o quê? Vão contar para os outros que agora eles já acreditavam que Jesus ressuscitou, porque eles não estavam acreditando, mas agora eles estavam acreditando. Agora vamos ver se as pessoas acreditaram no testemunho deles. Vamos lá? Marcos 16, 10, 14 diz assim: e partindo ela foi anunciar àqueles que tendo sido... Presta atenção, aqui é o texto onde as mulheres veem, né, a ressurreição de Cristo. Presta atenção. E partindo ela foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Então, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olha, as mulheres falaram e eles não acreditaram, os discípulos. Presta atenção. Olha onde a incredulidade chega. Depois disso,
manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para esses 2 deles, exatamente os 2 viajantes de Emaús. Estavam de caminho para o campo. O campo era exatamente o local de Emaús, uma cidadezinha pequenininha. E indo eles, olha, agora os 2 vão anunciar. Indo eles anunciaram aos demais, mas também a esses 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Olha agora, várias pessoas, as mulheres testemunharam, depois os discípulos levaram uma puxada de orelha de Jesus, honestos, ou tardos de coração para crer. Aí Jesus começa a ensinar. Aí agora os 2 vão aos 11 lá, anunciam que Jesus, eles não acreditam nem nas mulheres e nem nos 2. Aí Jesus aparece. Aí o que é que Jesus faz? Censurou a incredulidade e dureza do coração. Olha como um homem é, meus irmãos. Dureza do coração e incrédulo. Novamente eu digo, meus irmãos, somos crentes. Cuidado com a incredulidade. Isso irrita a Deus. Isso irrita. Você pode dizer comigo, a incredulidade irrita a Deus. Você lembra do anjo quando chega para Abraão e disse: você vai ter um filho? O que foi que a mulher fez? Aí o anjo: está rindo? Não, estou rindo. Você está rindo. Você está rindo. Vê como a incredulidade irrita a Deus? Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A Bíblia diz dessa forma. Se a gente é crente, a palavra já diz, é crente, tem que crer. Se você ora, creia. Se você intercede, creia. Se você pede, creia. Não vá pedir de boca para fora, que isso é farisaísmo. Se alguém chega para pedir oração para você, por você, creia que Deus age. Porque a incredulidade afasta Deus de você. Deus não suporta incrédulos. Perguntaram a Jesus: por que em Jerusalém não fez muitos milagres? Jesus disse: por causa da incredulidade deles. Incredulidade impede, entenda, não é que impede, não é que Deus deixa de ser Deus, não, entenda, a incredulidade impede o agir de Deus, porque Deus age através da fé. E por último, as Escrituras são fonte de credibilidade e verdade da ressurreição de Cristo. Versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus pega, irmã Luciene, e novamente, desde Moisés, começa a expor para os discípulos, 2 viajantes de Emaús, que tudo estava escrito a respeito dele, que ele tinha que morrer, mas que ele ia ressuscitar, que ele tinha que sofrer, que tinha que morrer na cruz, tudo. Ele disse assim: essas palavras testemunham de mim. Eles começaram, só que ele não disse quem era ainda. Ele disse: olha, a respeito de Jesus, isso aqui fala, ele teria que morrer. Eu disse: é mesmo, é. Olha, ele teria que sofrer, e era. A gente esperava um Cristo, um cavalo branco, que ia dominar o poder bélico de Roma. Quer dizer que ele ia morrer, mas ia morrer por quê? Aí Jesus foi mostrando tudo, por causa dos pecados, ele teria que morrer, mas no terceiro dia ressuscitou e tal, e aí eles iam andando, ouvindo a palavra de Jesus, sem saber que era Jesus, e no final a gente sabe que eles iam ouvindo e iam se arrepiando. Sabe aquele arrepio, quando você sente a presença de Deus? Né? Aquela coisa maravilhosa, aquele bem-estar espiritual que você sente, eles iam sentindo isso. Quando chega lá no final, Jesus disse: então vamos embora, né? Vocês vão para o seu lugar, para a aldeia, eu vou. Disse: não, fica conosco mais um pouquinho, porque já está escurecendo, né? A verdade, eles gostaram tanto da palavra ministrada, pregada, do conhecimento daquele homem, que eles não sabiam nem quem era ainda. Fica conosco, vamos tomar um cafezinho, vamos comer um pãozinho assado e tal. E sentaram à mesa.
E como disse o nosso pastor Augusto, né, foi muito bem apontado o último apontamento da mensagem de hoje de manhã. Jesus já tinha feito isso diversas vezes. Ele pega o pão, ergue para o alto, dá graças a Deus, parte o pão e entrega aos 2 viajantes. Naquele momento eles reconhecem que aquele homem era Jesus. Jesus desaparece da presença deles. Sabe, meus irmãos, as Escrituras, vez ou outra, a gente tem que estar voltando aos textos que a gente acha que conhece. Cuidado. Eu não vou ler isso aqui não, né? Parábola do filho pródigo. Eu já li tanto isso aqui. Já vi tanta merda, não vou ler não. Faz de conta que essa era a minha leitura. Como eu já sei, eu não vou ler a Bíblia hoje. Preste atenção. A palavra de Deus, a mesma palavra, ela vai falar de várias formas ao teu coração. Eu duvido, quem foi hoje de manhã, o mesmo texto foi pregado de manhã, o mesmo texto está sendo pregado agora de noite. Eu duvido se o que Deus está falando é a mesma coisa de manhã, é completamente diferente. E a gente não combinou nada. E se outro pregar, vai ser outra mensagem. Entenda, o mesmo texto, Deus pode dar direção ao coração de formas diferentes. Por isso aqui é fonte inesgotável. Por isso aqui jamais passará. Tudo passará, mas a palavra de Deus jamais passará, meus irmãos. Se você não dedicar tempo hábil para estudar, se debruçar diante das Escrituras, você vai se tornar um incrédulo. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou e expôs as Escrituras aos discípulos. E eles passaram a acreditar, porque Jesus estava expondo a palavra de Deus. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. A incredulidade é falta de fé. A fé só vem quando você ouve a palavra de Deus. E por último, quem quer ver Jesus aqui todos os dias? Amém? Eu quero ver todos os dias. Sabe, eu vou te dar um segredo que você nunca vai esquecer. Não vai esquecer. Se você quer ver Jesus todos os dias, rapaz, tudo bem? Se você quer ver Jesus todos os dias, nunca se separe nem dele e nem da comunhão dos santos. Você pode repetir isso comigo? Não posso me separar, diga. Nem de Cristo e nem da igreja. Presta atenção. A igreja é representação física da presença de Deus hoje na terra. Um dia Jesus virá buscar essa igreja e aí acaba. Nós somos o arauto de Deus hoje na terra, a igreja do Senhor. Não existe crente que comunga fora da igreja, não existe. O crente, ele está dentro da igreja física. Dentro da Nova Vida? Não. Dentro da Nova Vida, dentro da Assembleia de Deus, dentro da... Ninguém sabe. Preste atenção. Quando eles estão reunidos em comunhão, no partir do pão, ou seja, em comunhão, é que Jesus aparece aos olhos dele. Olha que coisa linda. É na comunhão onde a presença de Deus é notória. Não é fora da igreja. Não é longe do corpo de Cristo. Não é fora do pão e do vinho do Senhor. Pastor, deu uma razão dali. Amém? A comunhão do partir do pão e do beber do cálice representa a presença viva de Jesus. Se você realmente se diz cristão, nunca sai dessa comunhão. Se você perder essa comunhão aqui, acabou-se para você. Amém? Vamos ficar em pé. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem segurado os céus até agora. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado, que essa palavra venha frutificar em nossos corações para a glória e louvor do teu nome. Quem pode me ajudar aqui, Laércio, Leandro, diáconos? Meus irmãos, hoje é a nossa primeira ceia aqui do Grupo de Vida. E não é preciso dizer, né, meus irmãos? O mundo, a cada dia que se passa, ele está esquecendo do sacrifício vicário de Cristo. Não sei se vocês lembram, que eu vou te dar uma prova que o mundo não quer nem saber do que Cristo fez. Quem não lembra, por exemplo, hoje essa semana eu fui zapear o Netflix, né? Procurar um filme sobre a paixão de Cristo. Não tem mais nenhum. Antes a gente contava 3, 4 filmes. Tô mentindo ou não é? Agora vá ver besterol. Vai ver filme de lesbianismo, de homossexual. Tem assim, ó. É Coelhinho da Páscoa. Assim, filme de Coelhinho da Páscoa com ovos. De Cristo, meus irmãos. Agora sabe o que é pior? É porque o mundo ele está adentrando dentro da igreja. Até mesmo os cristãos estão se esquecendo. Tem igreja que as crianças vão com orelhinha de coelhinho para a igreja. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Aqui representa o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Pastor, o que Jesus fez por nós? Foi simplesmente, a Bíblia diz, a maior prova de amor. Quando ele morre na cruz do Calvário. Jesus sangrou aonde, meus irmãos? Onde foi que Jesus sangrou? Derramou o sangue por nós. Muito antes da cruz. A Bíblia diz que ele suou sangue. Muito antes de ir para a cruz, ele já estava derramando seu sangue por nós. Na cruz do Calvário foi consumado o ato. Esse sangue aqui, ele representa o perdão dos nossos pecados. Esse corpo aqui representa as chagas que eu e você merecíamos, foi tudo para ele. Você imagina alguém dar um tiro em você e alguém vai se atravessa na frente e recebe um tiro no seu lugar. Foi o que Cristo fez. Mas não foi só um tiro qualquer. Foi coisas horríveis que a mente humana não consegue nem se captar. Foi horrível o que fizeram com o nosso Senhor. Foi dores inimagináveis que ele sentiu. Tudo por quê? Porque ele assumiu o meu pecado e o teu pecado. Quando você comer deste pão, quando você beber deste cálice, lembre, a violência que fizeram com Nosso Senhor era para ser para mim. Mas ele nos libertou, por isso nós estamos aqui. Porque senão, a nossa vida tinha sido ceifada há muito tempo. Pode passar, meus irmãos. Quem pode cear, pastor? Quem está em comunhão com Cristo, quem é batizado nas águas, né? Independente da igreja que for, né? Você pode cear, comungar com o corpo de Cristo. Eu acho a coisa mais linda, sabe o que é? Quando se batizam, né, um grupo de pessoas, de jovens principalmente, né? E quando é a primeira Santa Ceia. Pensa que eu fico atento a tudinho, Eliel, né? Eliel, eu fico olhando a carinha de tudinho, assim, a alegria de cear pela primeira vez. Gente, tem preço isso não. Então Toninho é a primeira vez, né, Toninho? Primeira vez, Eliel se batizou lá no Cristo, né? E hoje é a primeira vez que está ceiando ao Senhor. Glória seja dada a Jesus. Amém? Vem cá, deixa eu distribuir aqui. Vem cá, Diácono Guga. Chega aqui, Guga. Guga vai orar pelos elementos aqui. Já
O diácono bem escondido ali, bichinho, para não ver ele, mas teve jeito, né? Eu aqui, ó. Eu aqui em cima, ali no vídeo, Guga logo. O diácono Guga vai orar pelos elementos, né? E após ele orar, aí a gente vai estar ceando vocês, amém? Amém. Graças a Deus, igreja. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, bendito, muito obrigado por podermos participar desse momento, Senhor. Aqui, à mesa do Senhor, estão os elementos que o Senhor determinou. O pão representando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo que foi entregue para ser moído, que foi transpassado. O corpo que carregou as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Aleluia. Senhor, nós te louvamos também pelo cálice. Aleluia. O cálice da nova aliança. No sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Naquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Onde na primeira Páscoa cordeiros foram imolados para que seus sangues fossem passados em cima das portas e nos seus laterais. Cristo, que é a própria porta, que é o Cordeiro puro, imaculado, perfeito, que derramou seu sangue para que nós fôssemos revestidos, banhados pelo seu sangue, para que o anjo da morte passasse por cima e nós não tivéssemos o destino pelo qual nós estávamos ali destinados, o sofrimento eterno. Muito obrigado, Senhor, por esses elementos. Nós te louvamos e te agradecemos no nome que está acima de todos os nomes, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja reunida neste grupo de vida em Mangabeira diz: amém. Amém. Meus irmãos, pode comer o pão e vá agradecendo ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas chagas que o Senhor recebeu na cruz do Calvário. Era eu que estava aqui, porque era para estar ali, Senhor. Como disse o ladrão, um dos ladrões, disse: nós merecemos estar aqui, mas este homem não merecia. Somos nós, Senhor. Aquilo é a representação minha e dos meus irmãos que aqui estão. Nós que merecíamos estar ali, mas mesmo sofrendo tão grande chaga, tão grande dor, não éramos capazes, Senhor, de pagar esse alto preço. Nós não éramos capazes, Senhor, de pagar essa dívida. Aleluia! Mas o Senhor sofreu, a carne padeceu, chicotada, Senhor, pregos nas mãos, lança do lado, Senhor, coroa de espinhos, feriram a tua cabeça, cruz pesada, Senhor, cortes profundos no teu corpo, somente para nos livrar da tão grande condenação. Meus irmãos, podem beber o vinho. Glorifica o Senhor pelo sangue derramado por você, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Porque se não fosse o Senhor, eu estaria longe, ou talvez morto. Mas o Senhor olhou para um pecador miserável que sou, desprezível, e o Senhor escolheu me salvar. O Senhor escolheu a cada pessoa aqui a trazer na tua presença e o sangue carmesim sendo derramado por nós, nos purificando, nos libertando, tirando do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do teu amor. Este amor que nos alcançou.
nos deu a tão grande salvação, foi através desse benefício, desse sangue carmesim derramado por nós. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, porque somos livres, para te adorar, livres para proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Livres, Senhor, para chegar a Canaã celestial. Livres, porque o Senhor nos livrou do império da morte. O Senhor nos livrou do inimigo, o mundo nos livrou, Senhor, do diabo, nos deu vida juntamente com teu Filho Jesus Cristo, e com Ele iremos ressuscitar para a glória e louvor do teu nome. Tudo por conta desse sangue que foi derramado. Obrigado, Deus, obrigado. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar aqui nesta noite. Agradeça mais uma vez, porque talvez, a teu coração fosse estar em outro lugar, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para louvar o nome dEle, para ofertar a Ele, para estar perto dEle, para sentir a presença dEle, para ouvir a sua palavra. Louve a Deus agora. Abra a tua boca agora do teu lugar. Abra a tua boca. Aleluia. Agradeça ao Senhor mais uma vez por tua vida, pela vida do teu esposo, pela vida dos teus filhos, Agradeça a Deus por esse grupo de vida. Agradeça a Deus, meus irmãos. Agradeça pela comida, pelo dia a dia. Agradeça a Deus porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Agradeça a Ele neste momento. Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, você também tem a oportunidade de ofertar ao Senhor. Os diáconos vão passar. Eu deixei de propósito a gente ofertar ao Senhor no final, porque a Bíblia diz que o que santifica é o altar do Senhor. Aqui a gente comungou no altar do Senhor. E a oferta, ela está submetida ao altar de Deus. Eu posso jurar pelo altar, porque Deus é o Deus do altar. Mas jamais eu posso jurar pela oferta, porque Deus é maior que a oferta e maior que o altar. A gente pregou isso aqui, não foi, Leandro? Então, por isso que eu deixei para o final. Não que seja menos isso aqui é importante para a gente fazer coisas. Compramos uma mesa, uma mesinha ali que está nos atendendo, estamos usando hoje. Ganhamos esse som aqui, que já melhorou muito, Vamos fazer a calçada lá na frente, que está criando muito. E sim, todo recurso que entra é para esse lugar, para abençoar esse lugar, tá bom? Estamos na luta da coberta, por isso que o diácono Guga está aqui, que ele vai fazer a metragem hoje aqui no final de tudo aqui. Então os dízimos são importantes, mas não são mais importantes que o nosso Senhor. Amém? Mas é para isso que Ele te chama, para você ofertar a Ele, para você dizimar Ele. Então os diáconos vão passar, enquanto o pastor vai cantar um hino. Não, eu vou cantar não, vai passar. Puxa aí, Samara, um hino aí. Na capela, tu não é boa nisso? Puxa. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você que tem um envelope, traga nas mãos do diácono Leandro, ele vai te abençoar. Amém? Pode sair do seu lugar. E logo após estaremos orando, Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. porque Ele vive. Temor não há. Temor não há,
Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai, nós te louvamos por essas ofertas trazidas ao teu altar. Cada ofertante que fez, Senhor, eu não preciso nem orar para pedir isso, porque a tua palavra, Senhor, se cumpre. O Senhor vela para cumprir a tua palavra, mas que as janelas do céu sejam abertas para todo ofertante, todo dizimista que traz ao altar, que não falte o pão, que não falte o alimento, que não falte a tua presença, que não falte o óleo, que não falte nada necessário para que os teus filhos vivam e sobrevivam aqui na terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esses valores sejam aplicados com dignidade no teu reino, aqui na igreja de Mangabeira, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de orar, finalizar, eu quero aqui estender meu agradecimento, né? Eu não sei quem foi que estava com as crianças, foi você? Ensaiando, né, Samires? Ensaiando com as crianças. Samires é líder lá, juntamente com o Leandro, lá, diácono Leandro agora. Lá no Cristo, é uma luta, né? Com os filhos, uma correria. O Elma também, as tias e os demais, muito obrigado pelo carinho, viu? Com essas crianças estão encantadas aqui, abrilhantou aqui o nosso culto, né? Do Senhor. Quero agradecer também a diácono Leandro, a Laedson, né? A esse som aqui a gente quebrou cabeça. Ainda ontem quebramos cabeça, o Leandro ficou sozinho aqui. Estava suando mais do que chaleira aqui, o povo aqui sozinho. Eu disse, Leandro, eu tenho que ir para um casamento. Ele, vai, pastor, vai-se embora, eu resolvo aqui. E resolveu aí. Meus irmãos, se não for esses homens aqui para me ajudar, o pastor está derrubado aqui, viu? O pastor está derrubado. Graças a Deus, né? Podou aqui, o William podou outra vez não pode. Muito obrigado, meus irmãos, pela vida de cada um de vocês. Estamos iniciando hoje nosso culto no domingo. E novamente eu peço a vocês, preciso muito da oração de vocês, mas careço muito mais também da presença de vocês nos ajudando aqui, tá bom? Porque é o momento de quebrar pedra. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai, muito obrigado por esse culto. Nos despede em paz debaixo da tua mão, Senhor. Nos leva, Senhor, protegidos pelo Senhor. Nos dá uma semana na tua presença, guiados pelo Senhor. Que possamos testemunhar de ti, Senhor. E que terça-feira que vem, para aqueles que podem estar aqui, estaremos intercedendo, orando, invocando a tua presença nesse lugar, para a glória e louvor do teu nome. Receba, meus irmãos, a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo repouse sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Vai na paz do Senhor. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe.